Queridos amigos, é com renovada alegria que se inicia mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com muita alegria que estamos aqui com o professor Vladimir Sanches. Obrigada pela sua presença, professor Vladimir. Delmar, é sempre um prazer estar presente nas suas entrevistas. E eu vou então começar perguntando para o senhor a respeito da necessidade, qual é a necessidade da existência da família espiritual? Pois é, nós aprendemos que o mundo espiritual precede o mundo material, o mundo físico. Se o mundo espiritual precede o mundo físico, ele precisa ter uma organização social, porque se o espírito é o ser inteligente do universo, ele fundamentalmente precisa desenvolver a sua inteligência. E o saber se assenta sempre num tripé: conhecimento, treino, experiência. Evidentemente, conhecimento e treino você pode obter no mundo espiritual, porque o mundo espiritual precede o mundo material, se organiza em termos de uma sociedade, né? E essa sociedade, evidentemente, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Adquirir conhecimento. Por que adquirir conhecimento? Porque sem o conhecimento não há evolução. Mas o conhecimento e o treino você pode obter na espiritualidade. Mas a experiência, que é a análise do conhecimento, do treino, você só obtém quando você encontra condições adversas. E onde é que você encontra as condições adversas? No mundo material. O mundo material é diferente, é um mundo mais denso, problemas mais complexos, interrelacionamentos sociais mais complexos. Então, na realidade, a família espiritual, o mundo espiritual, prepara você para uma prova mais difícil, que é esse mundo onde nós vivemos aqui, chamado mundo físico denso. Onde se situa o plano espiritual, professor? Aqui. Aqui, o plano espiritual envolve toda a terra, né? toda a crosta, o espaço e, evidentemente, o espaço além da crosta, o espaço mais etéreo, menos denso, né? Mas esse é um outro conceito também que às vezes a gente tem e não pensa muito na profundidade dele. Não? Será que o espírito pode viver em qualquer espaço ao redor da Terra? Se tem a impressão de que o espírito pode, como sendo um ser sobrenatural, estar em qualquer lugar. Não, evidentemente, se o espírito ele está sempre munido do seu perispírito, e o seu perispírito é o modelador biológico do nosso corpo, ele tem limitações? Claro que tem limitações. Tem limitações físicas, químicas, biológicas. Não? É por isso que o Kardec coloca um conceito que, de certo modo, passa muito despercebido. Quando ele, logo na introdução do Livro dos Médiuns, diz assim: o espírito é um ser limitado e circunscrito. Isso às vezes passa muito batido e não se vai atrás do conceito. Não é? Por que o espírito é um ser limitado? Quando você encontra essa frase, a primeira indagação que você deve fazer é a seguinte: ele é limitado a quê? Tem um limite? Se ele é limitado, ele tem um limite. Qual é esse limite? O que é esse limite? E a gente vai ver que o limite são as leis naturais. Porque se o espírito não fosse limitado pelas leis naturais, ele seria o quê? Sobrenatural. E o Kardec insiste nos seus livros de que no espiritismo nada há de sobrenatural. Nada. E se no espiritismo nada há de sobrenatural, é porque o espírito não pode ser considerado sobrenatural. E se ele não é sobrenatural, ele tem que se ater às leis da natureza. E se ele tem que se ater às leis da natureza, ele não pode borboletar, como se diz na gíria, por qualquer lugar. Tem as suas limitações? Tem as suas limitações. O senhor traduziu o Livro dos Espíritos, literalmente, do francês para o português. Inclusive, nesse seu livro, ele é dividido ao meio, página por página, folha por folha, com o francês original e a tradução para o português. Foi assim?
Foi assim, nós pegamos apenas a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que foi a única que foi ditada pelos próprios espíritos Sim. interessados, corrigida pelos próprios espíritos. Por quê? Porque na primeira edição do Livro dos Espíritos é que contém a doutrina espírita, né? A doutrina formada por princípios. Então, a doutrina está na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Kardec não nasceu espírita. Kardec não sabia de espiritismo. Ele aprendeu o espiritismo nesse livro que os espíritos ditaram. Depois, ele achou, evidentemente, porque princípio é uma coisa sucinta. O que é princípio? A palavra princípio, Princípio é uma proposição que você coloca no início de uma dedução que você quer expor, num conceito que você quer definir, e que não pode depender daquilo que está naquele próprio conceito. Então, o princípio é uma coisa que tem que se assentar na ciência, na lógica, porque ele foi feito para durar. Muitas pessoas dizem assim, mas o Kardec já está ultrapassado. Eu escuto isso. Quem diz isso aí é que não conhece e não tem ideia do que significa o princípio. O princípio foi feito para durar. Por exemplo, lembra quando a gente estava no colégio e aprendia lá o teorema de Pitágoras, né? Sim. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é um princípio. Sim. Isso vai existir eternamente enquanto existir triângulo retângulo no universo. Tá? Então, os princípios da doutrina espírita foram idealizados para durarem. Tá? Para durarem. Depois, Kardec, aprendendo o espiritismo, né, nesse livro, mesmo porque não existia nem a palavra espiritismo na época. E ele criou. Ele criou a palavra espiritismo e foi estudando os princípios, ele chegou à conclusão que esses princípios precisavam ser expandidos, porque eles estavam muito sucintos, poderia levar a muitas dúvidas. Então ele começou a expandir aqueles conceitos e criou a filosofia espírita. Então, na realidade, a doutrina só está no primeiro livro, na primeira edição. Isso nos levou a traduzir a primeira edição. Por um outro aspecto também, você veja que interessante. Em 2004, eu tinha feito visita a alguns centros espíritas nos Estados Unidos. E conheci no Oregon um centro que, como a maioria dos centros espíritas que estão na região norte dos Estados Unidos, eles se dedicam a estudo. Sim. E depois de conhecer o pessoal, eu voltei para o Brasil. Passado algum tempo, eu recebi um livro dos espíritos que eles me encaminharam em inglês. Uhum. E com uma cartinha que eu achei genial. Olha, estamos lhe encaminhando uma tradução que fizemos do livro dos espíritos do francês para a língua inglesa. Para isso, Delmar, contratamos 2 especialistas em língua francesa do século XIX para fazer a tradução. Uau. Veja a responsabilidade. Contrataram 2 especialistas Sim. em língua francesa do século XIX, que foi a época que o Kardec escreveu. Para saber o porque sentido. as palavras mudam de sentido. De significado. Mudam de Perfeito. significado. É verdade. Que responsabilidade. E isso me chamou a atenção. Eu falei, realmente, olha, a seriedade de um trabalho, não, que precisa mostrar isso. Claro. Porque... E isso lhe motivou a fazer a tradução? Isso me motivou, porque, Parabéns. na realidade, eu conheci uma tradução feita pelo Canuto de Abreu Paraúzi, né, em 1957, quando o Espiritismo fez 100 anos. Sim. E de lá para cá, e fez um número muito pequeno de exemplares, esses exemplares se tornaram históricos e raros. E eu achava que quem quer estudar Espiritismo precisa conhecer basicamente a doutrina espírita. Sim. Porque existe um conceito errôneo de que doutrinas são todos os livros do Kardec. Que são 5, o Pentateuco. Não. Não, a doutrina está só na primeira edição. Na realidade, os outros livros do Kardec fazem parte da filosofia espírita.